Como você mencionou, a economia russa nunca esteve tão forte desde a queda da União Soviética. Quero dizer, vimos isso desde que a guerra começou, há apenas 3 anos, neste mês. A economia russa subiu de 6ª maior do mundo em termos de paridade de poder de compra para a 4ª maior, à frente da Alemanha e do Japão. Não acho que alguém esperava por isso, mas obviamente as sanções dos Estados Unidos e sua guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia não tiveram efeito. Teafeisor culator nos Estados Unidos, nem temos de ter tão forte economicamente quanto muito mais militarmente. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou novamente com David Pyne, que é um ex-oficial do Exército dos Estados Unidos, e atualmente atua como diretor adjunto da Força Tarefa de Segurança Nacional e Interna. Ele também publica em um Substack popular chamado The Real War, onde analisa assuntos internacionais e a política nacional dos Estados Unidos. Hoje, quero discutir com David os primeiros dias tumultuados da administração Trump e onde as negociações de paz podem estar no momento. Então, David, bem-vindo. Obrigado, Pascal. É ótimo estar aqui. David, você tem acompanhado a campanha de Trump de perto. Você estava na Convenção Nacional Republicana, certo? Quando Trump basicamente foi endossado. E desde então, você tem seguido bem de perto. Uma das coisas que Donald Trump prometeu desde o início é que ele acabaria com a guerra na Ucrânia no primeiro dia, em 24 horas. E minha mãe, minha querida mãe, outro dia me perguntou, esse dia já não acabou? Meio que sim, não é? Então, isso é como ao redor do mundo. Só quero dizer que essa mensagem foi recebida. Onde estão as negociações de paz? Qual é a sua interpretação sobre por que ainda não houve uma reunião? Bem, é um pouco perplexo, para ser honesto. Mas deixe-me começar dizendo que você sabe, o presidente Trump demonstrou a capacidade de acabar com guerras em um dia, essencialmente. Quero dizer, ele encerrou o conflito em Gaza, pelo menos com um cessar-fogo, que esperamos que seja permanente, desde que possamos superar a fase 1. Isso pode depender das discussões com Netanyahu na Casa Branca hoje. E ele tem a mesma capacidade de fazer isso na Ucrânia, em relação ao fim da guerra lá. A razão pela qual digo isso é que o representante permanente adjunto da Federação Russa nas Nações Unidas afirmou recentemente em um podcast que, você sabe, Trump poderia fazer isso em um dia, porque você sabe, a Rússia está pronta para acabar com a guerra. Eles estão prontos para acabar com a guerra. E tudo o que ele precisaria fazer é, essencialmente, fornecer uma estrutura que aceite 4 ou 5 dos principais pontos deles. E eles estariam dispostos a iniciar o cessar-fogo quase que imediatamente. Em relação a Zelensky, vai ser necessário mais pressão, porque ele tem sido mais relutante em levantar sua proibição de negociações de paz com a Federação Russa. Mas, essencialmente, tudo o que ele precisaria fazer é ameaçar encerrar seu acesso ao Starlink, e isso aconteceria imediatamente também. Então, em resposta à sua pergunta, há 2 facções conflitantes dentro da administração Trump. There's 2 conflicting factions within the Trump administration. I think that's pretty normal. We saw it to a lesser extent in the Biden administration. Acho que isso é bastante normal. Vimos, em menor grau na administração Biden, que a ala atlanticista da administração Biden era muito mais dominante. Mas na administração Trump, as facções entre a facção neocon e a facção conservadora nacionalista America First estão, na verdade, bastante equilibradas. E é por isso que justamente ontem vimos uma restauração dos envios de armas para a Ucrânia, que pensávamos fazer parte da suspensão de 90 dias. Na verdade, eles estavam até que não estavam mais. Então, acho que Trump está recebendo alguns conselhos ruins dos neocons, sugerindo que isso precisa ser prolongado. Precisa ser de 100 dias. Acho que Trump disse 6 meses, e então Keith Kellogg, general aposentado, afirmou que ele poderia talvez fazer isso em 100 dias.
E depois tivemos um potencial plano de paz de 100 dias que foi vazado. Mas Trump ele declarou publicamente do Salão Oval que conversas sérias já estão em andamento com os russos. Então ouvimos dos russos que ainda estamos esperando por um telefonema. Mas sim, houve conversas limitadas a nível de embaixada. O problema é que não há um embaixador russo atual nos Estados Unidos. A Rússia, claro, chamou seu embaixador de volta para casa em outubro. Não me lembro da razão exata para isso, mas eles não enviaram um novo embaixador. Acho que eles submeteram um nome para aprovação para que os Estados Unidos recebam um embaixador. Mas se esse for o caso, qualquer discussão em nível de embaixador teria que ser em um nível inferior na embaixada russa, ou seria com o embaixador nomeado por Biden em Moscou. Então tem sido frustrante para mim também não ver progresso imediato. Mas ao mesmo tempo, apenas ouvindo a retórica vinda do presidente, da administração Trump, até mesmo de seus nomeados neoconservadores, é muito mais revigorante porque eles continuam. Rubio continua falando sobre a necessidade de acabar com a guerra para salvar a Ucrânia, que eles basicamente perderam a guerra. Todas essas admissões de verdade que você nunca imaginaria vindo da administração Biden. O que é surpreendente, porque Marco Rubio, tradicionalmente, eu teria visto como parte da facção neoconservadora, não como parte de uma abordagem mais realista, do tipo, vamos parar com essa causa perdida. Mas ao mesmo tempo, uma coisa que preocupou muitos de nós, especialmente logo após Donald Trump assumir o cargo, é que ele fez algumas declarações que pareciam muito fora de sintonia com o que está acontecendo na linha de frente, ou com o que sabemos que está acontecendo na linha de frente, a partir de todos os canais do Telegram e de todos os relatos em primeira mão, ou quase em primeira mão, que estamos recebendo desses vários observadores. Sabemos que, neste momento, a Ucrânia nunca esteve numa posição mais fraca. Sabemos agora que até mesmo pessoas como o Sr. Budanov na Ucrânia estão aparentemente, isso ainda não foi confirmado, falando sobre a Ucrânia ter, no máximo, alguns meses restantes. E agora ouvimos como as linhas de frente estão realmente desmoronando, e os russos nunca se moveram tão rápido, certo? E ao mesmo tempo, o Sr. Trump disse que a Rússia está sofrendo, e a economia está sofrendo, e assim por diante. Coisas que parecem muito fora de sintonia. Então isso faz parte de um mau conselho, na sua opinião? Ou eu tenho mais uma questão, que é que suas nomeações ainda não foram aprovadas. Todos os seus indicados, especialmente pessoas muito importantes, como Tulsi Gabbard, e no momento em que ele fez essa declaração, também Kennedy ainda não havia sido aprovado. Você acha que há alguma estratégia em andamento? Como, você sabe, garantir que seu gabinete esteja em posição antes de realmente começar o que ele prometeu que faria? E, curiosamente, até agora, ele tem feito muitas das coisas que prometeu fazer, mesmo que agora esteja em pleno andamento. Não acho que haja algum plano para esperar que os chefes de gabinete estejam no lugar. Acho que ele está avançando em praticamente todas as questões que prometeu abordar, algumas em um ritmo mais lento do que outras, algumas em um ritmo muito mais rápido do que esperávamos, como acho que discutiremos mais tarde no programa. Mas sim, as declarações que ele fez sobre a Rússia ter 1 milhão de mortes na guerra, quero dizer, sabemos que é no máximo 100 mil, pode ser menos, que a Rússia sofreu muitas mais baixas do que a Ucrânia. Isso é completamente falso. Eles provavelmente sofreram 4 vezes menos devido à sua superioridade e supremacia em termos de sistemas de artilharia, drones de combate, mísseis, poder aéreo, etc. E então sim, como você mencionou, a economia russa nunca esteve mais forte desde a queda da União Soviética. Quero dizer, temos visto isso desde que a guerra começou há apenas 3 anos neste mês. A economia russa subiu de 6ª maior do mundo, em termos de paridade de poder de compra, para a 4ª maior, à frente da Alemanha e do Japão. E eu não acho que alguém esperava por isso.
Mas obviamente as sanções dos Estados Unidos e sua guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia não tiveram efeito. Se algo, isso saiu pela culatra nos Estados Unidos, tanto em termos de tornar a Rússia mais forte economicamente, quanto muito mais militarmente. Então sim, tenho feito o que posso do meu lado. Na verdade, recebi a notícia ontem de que consegui enviar uma cópia do meu plano de paz para um membro entrante do gabinete de Trump. Também estive envolvido em tentar ajudar Tulsi Gabbard a ser confirmada nos bastidores, trabalhando com um dos meus senadores. Então acho que estamos fazendo progressos. Acho que se conseguirmos nomear Tulsi Gabbard como diretora de inteligência nacional, ela vai informar o presidente todos os dias. Sabe, geralmente é o diretor da CIA que faz isso, mas ela estará fornecendo o briefing diário presidencial todos os dias. E sabe, se ele fizer perguntas sobre isso, ela vai fornecer respostas muito boas. Não concordo com ela em tudo, mas certamente em termos de guerra, sabe, evitar uma guerra mundial, acho que ela e eu estamos em sintonia em relação à nossa determinação de evitar uma guerra com a Rússia e a China. E acho que essa é a principal diretriz predominante do presidente também. Então, você acha que é simplesmente o caso de ele ter outras prioridades no momento? Existem teorias de que isso é basicamente uma tática de negociação, que o presidente Trump, na verdade, quer que os russos entrem em contato com ele primeiro, e não o contrário. Isso é algo que você acha plausível? O problema é que quanto mais ele demora para realmente iniciar as negociações, mais fraca sua posição se torna, porque a Ucrânia está desmoronando. Cada dia que as negociações não começam, são dias perdidos, que na verdade vão favorecer a Rússia, permitindo que eles imponham uma solução militar mais do que poderiam há alguns meses. Bem, esse é um ponto excelente. E eu argumentei praticamente isso também em um dos meus últimos artigos, no qual afirmei que, você sabe, a Rússia está correndo. Eles estão correndo para tomar o controle de tanto território quanto possível antes do cessar-fogo. Então, como você mencionou, a melhor maneira de apoiar a Ucrânia, se alguém realmente está sério sobre apoiar a Ucrânia e salvar a Ucrânia, é impedir que eles percam qualquer território adicional. Sabemos que é a linha de controle que será a linha divisória. Então, a linha de controle hoje será muito mais favorável para a Ucrânia, especialmente na região de Donbass, do que será em 3 meses. O cronograma vazado, que foi fornecido por uma organização de mídia ucraniana e coberto pela Newsweek, sobre o qual eu relatei, afirmou que 20 de abril é a data planejada para um cessar-fogo. Então você sabe, novamente, isso está a 2 meses e meio à nossa frente. Com base na minha análise, a Ucrânia tem perdido cerca de 100 mil baixas a cada 3 meses. Então estamos falando de, você sabe, 80 mil a 90 mil ucranianos mortos e feridos. Que poderíamos salvar, que Trump poderia salvar ao impor um cessar-fogo hoje e dizer a Zelensky, sabe, é melhor você concordar com o cessar-fogo ou vamos cortar o acesso ao Starlink. E então você não, sabe, quero dizer, eles literalmente não poderiam ter continuado a guerra sem o Starlink. Se o Starlink não tivesse sido concedido acesso à Ucrânia, a guerra teria terminado em abril de 2022 com o Acordo de Istambul, mesmo com a retirada unilateral das forças russas do norte da Ucrânia. Certo, mas a questão é que um cessar-fogo não pode ser imposto apenas pelo lado dos Estados Unidos, certo? Você realmente precisa do apoio dos russos. E uma das coisas que ficaram claras nos últimos 6 a 12 meses é que a Rússia exige esses 4 territórios, e eles ainda não os controlam completamente. Então, mesmo que os ucranianos parassem de atirar, os russos exigiriam que eles se retirassem para as fronteiras territoriais dos oblasts. É algo que você pode imaginar que os Estados Unidos, que o Sr. Trump poderia estar disposto a fazer, e dizer tipo, ok, é isso.
Vocês têm que recuar. Não vamos dar a vocês o acesso ao Starlink, ou seja lá o que for, o acesso que vocês precisam para continuar. Além disso, você não tem medo de que possamos estar subestimando os ucranianos. Afinal, que eles simplesmente diriam não e continuariam lutando com a guerra de guerrilha que seriam capazes de fazer. Bem, eu não acho. Não acho que a Ucrânia realmente tenha capacidade de lutar sem a assistência dos Estados Unidos. Tanto assistência econômica quanto militar em termos de assistência de inteligência. Quero dizer, tem sido amplamente relatado, certamente do lado russo, que qualquer míssil com alcance de 50 milhas ou mais, a Ucrânia não consegue nem mesmo direcioná-los sem rastreamento por satélite e informações de direcionamento dos Estados Unidos. Então retiramos isso, e eles não têm capacidades de longo alcance. Retiramos o Starlink, e eles não conseguem nem coordenar acima do nível de companhia. Não haveria contraofensivas, nem ofensivas. Quero dizer, literalmente, as linhas de frente ucranianas colapsariam rapidamente em questão de dias ou semanas sem o Starlink. Então eles poderiam continuar lutando uma guerra de guerrilha? Sim, eles poderiam. Mas em resposta à sua outra pergunta, se o presidente Trump decidisse tentar pressionar a Ucrânia a aceitar os termos da oferta de paz de 14 de junho de Putin, então ele poderia fazer isso. Acho que a Ucrânia seria forçada a cumprir. Mas não acho que isso seja do interesse dos Estados Unidos. Não acho que seja necessário. Sempre acreditei que a oferta de paz de 14 de junho de Putin era realmente uma tática de negociação, essencialmente mostrando que ele estava fazendo concessões com o presidente Trump. Se ele desistisse disso, daria ao presidente Trump a capacidade de apresentar qualquer acordo de paz subsequente como uma vitória, porque ele forçou Putin a recuar em sua reivindicação de todos os 4 oblasts ao longo de suas fronteiras constitucionais. Então eu acho que o que ouvi do lado russo é que eles estão dispostos a aceitar a linha de controle como está atualmente delineada, com a exceção, é claro, de trocas territoriais em Kursk, onde os ucranianos seriam forçados a se retirar de Kursk, todo o território russo, território pré-guerra. E então a Rússia estaria disposta a se retirar de suas áreas ocupadas em Kharkiv e Mykolaiv. Então acho que essa é uma boa solução. É uma solução de compromisso viável que acho que seria aceitável para ambos os lados e acho que poderia ser incluída em um acordo quadro que precisaria ter um cessar-fogo. Qual é a razão para você acreditar que a Rússia usa o ponto de discussão dos 4 oblasts como moeda de troca? Porque, para mim, eles sempre parecem muito sérios sobre isso, já que até incorporaram esses oblasts legalmente sob sua constituição no quadro jurídico. Quero dizer, isso é algo bem sério. Então, por que você acha que isso está realmente em negociação? Bem, no momento em que Putin emitiu o decreto, que foi aprovado, é claro, pela Duma russa, para anexar as 4 regiões, a pergunta foi feita a ele: quais são as fronteiras dos oblasts? E, essencialmente, a resposta foi que isso ainda está por ser decidido. Então, isso indicou flexibilidade em relação ao que essas fronteiras poderiam ser. A primeira vez que ouvimos o contrário foi em 14 de junho. Então você está correto. Essa é a proposta de paz em vigor na mesa do lado russo. Eles modificaram os termos, assim como você e eu previmos. Os termos de paz do lado russo estão ficando cada vez piores à medida que a guerra avança, já que o exército russo, que até o final de 2022 estava em desvantagem na Ucrânia, por 3-1, em termos de tropas ucranianas para tropas russas, agora tem uma superioridade de 2-1. E o que é tão interessante é que Zelensky recentemente afirmou que os níveis de tropas ucranianas estão em 880 mil e os níveis de tropas russas estão apenas em 600 mil. No entanto, todos os relatórios de linha de frente que estamos recebendo da mídia do regime aqui nos Estados Unidos e até mesmo no lado do Reino Unido estão contando uma história diferente.
alguns batalhões estão reduzidos a 2 soldados de infantaria, 10% da força, comandados por tenentes seniores em vez de tenentes coronéis. Há apenas uma enorme escassez de mão de obra. Pessoas nas tropas ucranianas são entrevistadas na linha de frente e falam sobre como a Rússia tem tantas tropas e eles não têm soldados de infantaria suficientes. A Ucrânia não estaria discutindo a redução da idade de recrutamento, a idade de alistamento, de 25 anos atualmente para 18, se não houvesse um sério problema de escassez. Quero dizer, isso é indiscutível, a menos que você pertença ao complexo industrial da mídia, caso em que você constantemente finge que a terra da fantasia é a realidade. Mas esse é um pensamento interessante que você deu, que na verdade a definição na Constituição dos 4 novos oblasts pode não estar estritamente escrita. Poderíamos tentar verificar isso e ver se há espaço para interpretação, o que daria espaço para negociação. Você está absolutamente certo. Deixe-me perguntar, no entanto, os outros pontos-chave da proposta de paz ou do plano de negociação que você apresentou, quais são? Quero dizer, a neutralidade do restante da Ucrânia está fora de questão, certo? Acho que isso tem que acontecer, certo? Esse é um ponto inegociável, não é? Sim. Eu disse anteriormente que poderíamos talvez chegar a um compromisso com, você sabe, o status de principal aliado na OTAN. Mas isso foi realmente uma concessão para a administração Biden, porque eu sabia que toda a razão pela qual eles estavam lutando aquela guerra era para preservar o alinhamento militar da Ucrânia com o Ocidente, continuando a torná-la essencialmente um satélite dos Estados Unidos. Mas a neutralidade, é claro, mudaria essa equação. A Ucrânia voltaria a ser um estado tampão neutro entre a OTAN e a Rússia. Isso protegeria ambos os lados um do outro e proporcionaria segurança à Ucrânia. Porque, como sabemos, você sabe, os primeiros 14 anos da presidência de Putin na Rússia foram marcados por, você sabe, nenhuma agressão. Não houve agressão russa contra a Ucrânia. A Ucrânia estava no controle de 100% de seu território antes do golpe de Maidan, que derrubou Yanukovych como o presidente democraticamente eleito da Ucrânia. Durante sua presidência, ele estava comprometido com a neutralidade, porque a neutralidade estava declarada na Declaração de Independência da Ucrânia e também estava prevista na Constituição antes de 2019. Então, sim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Oblast tem que ser a linha de controle. A Rússia não vai ceder nenhum território. A Ucrânia não precisa reconhecer as anexações, mas tem que reconhecer essencialmente o controle russo indefinido. E então os próximos outros pontos são, claro, a DMZ. A DMZ realmente é opcional. Acho que seria útil ter uma zona desmilitarizada ao estilo coreano. Não acho que necessariamente precise ter forças de paz. A DMZ na Coreia não tem forças de paz internacionais. Mas se tivesse, deveriam ser do movimento dos não alinhados, porque a Rússia deixou claro que não vai aceitar forças de paz da ONU. Eles não vão aceitar forças de paz da OSCE. Na verdade, eles disseram que não querem tropas estrangeiras de forma alguma na Ucrânia. E isso é por preocupação de que seriam aliados ocidentais ou apoiados pelo Ocidente. E embora haja, você sabe, 2 ou 3 aliados ocidentais, aliados nominais no movimento dos não alinhados, poderíamos ter a força liderada pela Índia, que tem relações muito boas com a Federação Russa, para aliviar qualquer preocupação deles nesse sentido. Uma coisa que me pergunto é, por que a discussão sobre forças de paz? Porque o arranjo no Donbass antes não envolvia forças de paz, mas sim observadores da OSCE, certo? Observadores da OSCE. Então, por que estamos falando sobre forças de paz, que são pessoal militar, em vez de uma versão ampliada do arranjo anterior, que monitorava os acordos de Minsk e relatava continuamente as infrações? Você não precisa de militares lá, desde que ambos os lados estejam realmente comprometidos em cumprir o que estão prometendo. Você poderia ter observadores que apenas relatam as infrações.
And then you could have observers that just report on infringements. Bem, eu concordo com isso. Novamente, não acho que haja necessidade de forças de paz. Na verdade, o suposto plano de paz de 100 dias de Trump, se for realmente genuíno, afirma que a questão das forças de paz não fará parte do acordo de paz, mas estará sujeita a discussões futuras. Então acho que é onde isso precisa estar, porque a última declaração da Rússia é que não haverá tropas estrangeiras na Ucrânia de forma alguma. Então sim, internacionais, isso seria aceitável. Claro, a Rússia adoraria ter inspetores de armas para garantir o desarmamento ucraniano. E eu acho que, como mencionei no meu artigo, isso realmente vai acabar sendo o principal ponto de discórdia. A Ucrânia anteriormente concordou, sob o Acordo de Istambul, que estava 90% concluído, com um limite de 250 mil homens para suas forças armadas. A Rússia está insistindo em 85 mil a 100 mil. Mas, obviamente, 880 mil, ou mesmo o nível de tropas ucranianas, de 350 mil, que acredito ser o tamanho real do exército ucraniano, não será aceitável para a Rússia. Então temos que pelo menos chegar à faixa de 250 mil, eu acho, para que eles concordem e fiquem confortáveis com o acordo quadro que deve preceder um cessar-fogo. Mas isso também seria, você sabe, provavelmente a preocupação mais importante do lado russo e realmente a razão pela qual eles invadiram a Ucrânia, que foi para restaurar a Ucrânia a uma espécie de zona tampão livre de armas nucleares, essencialmente como era antes de se tornar um membro de fato da OTAN, com a assinatura dos 2 acordos de parceria estratégica entre os Estados Unidos e a Ucrânia em agosto e novembro de 2021. Porque o medo deles tem sido realmente que os Estados Unidos, a qualquer momento, com a Ucrânia essencialmente como um satélite ou estado vassalo dos Estados Unidos ou protetorado militar, pudessem implantar bombardeiros B-52 em uma base aérea ucraniana a apenas 300 milhas de Moscou. E então, você sabe, conduzir um ataque nuclear de decapitação contra o Kremlin com 5 minutos de aviso. Então, essa é realmente a principal razão pela qual eles não querem que a Ucrânia esteja alinhada militarmente com os Estados Unidos de forma alguma. E é por isso que o foco principal deles tem sido tanto diminuir o número quanto o alcance dos sistemas de ataque ucranianos, sistemas de ataque ofensivo que incluem combate. Você sabe, os F-16 são obviamente capazes de carregar armas nucleares. Eles têm mísseis ataque MMS. Nunca implantamos ogivas nucleares em mísseis ataque. Mas seria muito fácil, eu acho, fazer isso. Obviamente temos ogivas pequenas o suficiente para caber dentro dos mísseis ataque MS. Então, eu diria que esses tipos de sistemas precisam ser completamente eliminados. Certo. Isso faria parte da desmilitarização, andando de mãos dadas com o limite de força das tropas. Mas sabe, uma coisa que passa pela minha mente é que se eu fosse a Rússia, não olharia apenas para a Ucrânia para avaliar se os Estados Unidos e a OTAN estão realmente sérios sobre a desescalada. Eu olharia para todos os outros lugares. Quero dizer, Suécia e Finlândia agora têm 15 e 17 bases dos Estados a cada. Não bases da OTAN, bases dos Estados a cada. Está claro agora que Ramstein, na Alemanha, não vai mais ser a maior base militar dos Estados Unidos na Europa. Vai ser na Romênia, bem no Mar Negro, certo? E isso também está bem na porta da Rússia. Você acha que Donald Trump tem alguma intenção de reduzir isso? Porque sim, quero dizer, a guerra na Ucrânia está indo a favor dos russos. Mas as outras áreas periféricas ainda me parecem muito assustadoras. E esse é um lugar onde você poderia sinalizar um esforço sério para desescalar-se. Sim. Então o presidente Trump afirmou que quer reduzir a presença militar dos Estados Unidos na OTAN em 20 mil soldados. Curiosamente, 20 mil soldados são exatamente o número de tropas dos Estados Unidos na Europa Oriental. Achei isso muito interessante. Acho que Trump poderia muito facilmente concordar com o pedido da Rússia de retirar todos os 20 mil soldados da Europa Oriental,
porque isso corresponde exatamente ao que Trump propôs. Então, sim, isso parece muito realista. E como você pode ter notado na minha proposta, também listo o que chamo de Acordo de Estrutura Estratégica entre os Estados Unidos e a Rússia. Essencialmente, um acordo de parceria estratégica. E isso obviamente inclui nenhuma expansão para o leste da OTAN. Inclui a retirada de 20 mil tropas da Europa Oriental. Também inclui a retirada de armas nucleares dos Estados Unidos, armas nucleares táticas da Europa Ocidental para a região do Pacífico ou para onde Trump decidir enviá-las em troca de reduções recíprocas russas. Essencialmente, eu chamo isso de Tratado de Forças Convencionais na Europa, que acredito não apenas restauraria a paz e a segurança na Europa, mas incorporaria algumas das disposições dos projetos de acordos de segurança mútua russos que foram submetidos aos Estados Unidos e à OTAN em dezembro de 2021. Muitas das quais acredito que estariam nos interesses de segurança nacional da OTAN e dos Estados Unidos aceitar. Eu absolutamente adoro a ideia, e isso é algo que eu adoraria ver acontecer, certo? Desescalonamento mútuo. Mas há uma coisa que, para mim, fala contra isso ou se coloca no caminho, que é, por um lado, o presidente Trump disse que quer ser um presidente de paz. Eu me lembro do discurso dele, dizendo que nosso sucesso será medido pelas guerras que terminamos e aquelas em que não nos envolvemos. O que é uma coisa maravilhosa de se dizer. Mas, por outro lado, o que ele está fazendo agora com o México e o Canadá? Basicamente, declarando uma emergência para anular o acordo de livre comércio que ele mesmo impôs, após criticar o antigo acordo de livre comércio naquela época. After trashing the old free trade agreement back in, what was it? I think it was 16, 17, right? O que foi? Acho que foi 16, 17, certo? Isso envia um sinal muito claro, que é que tudo é permitido. E esses tratados são algo que, sob os Estados Unidos, não estão apenas sujeitos à revisão com cada novo presidente, mas também estão sujeitos à revisão dentro das presidências, sabe? Dentro do mesmo presidente, mesmo que sejam 2 mandatos. Sim, claro. E sabe, o planejamento de segurança está fora de questão, acredito. Sim. Como você acha que os russos lidarão com esse aspecto dos Estados Unidos? Não é apenas Trump, mas os Estados Unidos como um tipo contínuo de parceiro lá. Recebi essa pergunta repetidamente de várias pessoas, incluindo a mídia russa. E minha resposta é que os Estados Unidos, acho que assim como a Rússia, é altamente improvável que aceitem quaisquer termos que não estejam geralmente dispostos a cumprir. No caso do acordo de paz que descrevi, acho que não é apenas do interesse nacional da Rússia aderir, mas também do interesse de segurança nacional dos Estados Unidos. Acho que está totalmente alinhado com a agenda de Trump, que quer, de certa forma, desmilitarizar a presença dos Estados Unidos na Europa. Ele quer focar mais no hemisfério ocidental, na segurança das fronteiras, na defesa interna, na construção de um domo de ferro, sabe, uma espécie de SDI de Reagan, um sistema abrangente de defesa nacional contra mísseis. Então, ele quer nos reorientar da projeção de poder ofensivo para outros continentes, para realmente focar na defesa real, sabe? Em vez de, você sabe, agora temos essencialmente um departamento de guerra que é mais orientado ofensivamente. E precisamos voltar a ter um verdadeiro departamento de defesa que se concentre na defesa dos estados e de seus vizinhos imediatos no hemisfério ocidental. Há muito tempo defendo o retorno dos Estados Unidos de tentar ser uma superpotência global para ser uma superpotência hemisférica, assim como éramos antes da Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas chamam isso de isolacionismo, mas eu me considero um hegemonista regional, sabe? E pessoas como você, eu acho, até discordariam disso. Folks like you, I think, even would disagree with that, but at least it's progress, from not interfering. Mas pelo menos é progresso, sabe? De não interferir na Eurásia e tentar, sabe, deixar a Rússia e a China em paz, enquanto apoiamos nossos aliados no exterior, sabe? Ajudando-os a se defenderem, encorajando-os talvez até a ter, no caso da Alemanha, ou talvez até do Japão,
seu próprio arsenal nuclear para que os estadunidenses não sejam ameaçados de entrar em uma guerra nuclear com a Rússia ou a China por países do outro lado do mundo. Então isso, eu acho, é consistente com a agenda de Trump, e estou ansioso para vê-lo implementar isso. Mas como discutimos, há uma ala do gabinete e da administração de Trump que ainda está, sabe, com um pé no lado globalista, querendo, sabe, continuar não necessariamente com a primazia ou hegemonia global, mas algo, sabe, uma versão diluída disso. E também tentando, sabe, mostrar apoio à agenda realista de política externa America First do presidente Trump. President Trump's America First foreign policy realist agenda as well.